Olá, eu vou resolver essa questão com o objetivo de auxiliar os maricultores a aumentar a produção de ostras e mexilhões. Um engenheiro de arquitetura fez um estudo sobre a temperatura da água na região do sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 horas da manhã no primeiro dia, t igual a zero, e os dados foram representados pela função periódica t de t igual a 24 mais 3 cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3, em que t indica o tempo em horas decorrido após o início da medição, e t de t a temperatura em graus no instante t. O período da função, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu essa temperatura no primeiro dia de observação valem, respectivamente. Começando a calcular aqui o período da função, para calcular o período da função, eu faço assim. Eu vou colocar o arco πt sobre 6 mais π 3 dentro aqui do intervalo da primeira volta positiva. Porque como é uma função trigonométrica do cosseno, aí na primeira volta positiva, o cosseno ele dá o ciclo dele. Aí eu vou calcular o tempo em que vai fazer com que o arco seja igual a zero e o tempo que vai fazer com que o arco seja igual a 2π. Para isso, eu vou transformar essa soma de frações em uma única fração. O denominador comum vai ser 6, porque o 6 é múltiplo de 3. Consertar esse 6 aqui. Aí, 3 é divisor de 6, então 6 vai ser o denominador comum. Aí, πt eu deixo do jeito que está, porque já tinha um denominador 6. Aí, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes π, 2π. Eu deixei uma única fração. Agora eu vou fazer essas duas inequações. Começando aqui com a primeira, πt mais 2π. Aí tem que ser maior ou igual a zero. Se eu multiplicar cruzado, 6 vezes zero dá zero. Vou deixar apenas o t no primeiro membro. Aí o mais 2π eu passo para o outro lado, fica menos 2π. O π que está multiplicando com o t, eu passo para o outro lado dividindo. Aí eu posso dividir π com π, π dividido por π dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Agora eu faço a outra inequação. πt mais 2π sobre 6. Aí tem que ser menor ou igual a 2π. Fazer aqui bem simplificado, primeiro eu deveria multiplicar 6 vezes 2π, aí vai dar 12π. Aí esse mais 2π eu passo para o outro lado, fica menos 2π. Aí 12π menos 2π dá 10π. E o 2, e o meu melhor, o π que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aí eu posso dividir π com π, π dividido por π dá 1. 10 vezes 1, 10. Aí veja que o intervalo aqui
na primeira volta positiva, imaginando a primeira volta positiva, quando o tempo for igual a -2, aí o arco vai ser igual a zero. E quando for igual a 10, vai dar 2π. Então, aqui o intervalo na primeira volta positiva, o tempo teve que ser ou melhor, o período teve que ser de 12 horas. É dessa forma que eu calculo o período. Tem uma fórmula para calcular o período, mas como eu nunca lembro ela, eu prefiro fazer dessa forma. Agora eu vou determinar a temperatura máxima. Aí é só pegar a fórmula 24, aqui, seguindo a fórmula da função trigonométrica, 24 mais 3 vezes. Aí, como ele quer a temperatura máxima, é só lembrar aqui do valor máximo do cosseno, que é 1. 3 vezes 1, 3. Mais 24, 27. 27 graus. Por fim, agora eu calculo o tempo. Ou melhor, o horário em que ocorreu a temperatura no primeiro dia de observação. Aí, no primeiro dia de observação, é que eu tenho que tomar cuidado aqui com a interpretação da questão, que a medição começou às 5 horas da manhã. Então, aqui, começar contando o horário. Coloca um H de horário. Começou às 5 mais. Veja que o tempo começou a T igual a zero. O T igual a zero. Veja que aqui que eu imaginei a primeira volta positiva, aí o T ele é -2. Mas aqui não. Aqui o T ele já começa no zero. Aqui na vida real, aqui na contagem aqui do experimento, começou no T igual a zero e não no -2. Ou seja, teoricamente, aqui na primeira volta positiva já estava em andamento. Como eu havia dito, quando o T ele for igual a 10, aí o arco vai ser igual a 2π. Aqui quando for igual a 10, o arco vai ser 2π. Sendo 2π, cosseno de 2π vai ser 1, que é o valor máximo. Então, vai ter que passar, começou no zero, né? T igual a zero, vai ter que passar 10 horas depois. Aí, 5 mais 10 dá 15 horas. Analisando as alternativas, aqui tem a letra C, o período 12 horas, a temperatura máxima 24 graus e o horário que atingiu a temperatura máxima foi às 15 horas.